Colégio Pedro II, UERJ. Bom dia. Como eu falei ontem até na mesa, a gente já vem estruturando os encontros, desde os encontros regionais, de primeiro no Sul, grupos de trabalho para discutir algumas questões que a gente considera que são centrais aí para a prática de professores, né, para a carreira de professor. E uma dessas coisas, um desses grupos, né, que a gente tem tratado é sobre o ensino de matemática no Fundamental 1, né? E hoje a gente a ideia é fazer meio um fechamento de tudo que foi discutido, não só no GT ontem, né? Mas que vem sendo discutido desde o GT do Sul, né, lá de Ponta Grossa. Então, vou fazer um panorama de modo geral, o que tem sido proposto, as dificuldades que tanto professores das séries iniciais que estiveram presentes nessas discussões, quanto professores que não são das séries iniciais, são das outras fases do ensino básico, de licenciandos que já estiveram nesses encontros, né, fazendo proposições. Uma coisa que é fundamental e que falta, né, que é assim, vai ser uma coisa que a gente vai colocar, a gente vai produzir depois, a ideia é que depois desse simpósio, a gente produz um pequeno documento com as resoluções dos GTs, né, como uma proposta para discussão e que pode ser utilizada, né, e pode ser apresentada nos diversas esferas possíveis. Então, em relação ao Fundamental 1, o que tem aparecido sempre muito é essa grande dificuldade de integração, né, de relação entre as outras fases do ensino, principalmente o Fundamental 2, com o que se faz no Fundamental 1. Né? Então, a formação de pedagogia, que a maioria, existe até muitos lugares, escolas específicas, que a partir do quarto e quinto ano, tem professores especialistas, né, com os alunos, já começa a seriar, já começa a subdividir, mas essa não é a realidade de 90% ou mais dessa realidade. Ela continua sendo professor, né, generalista, que tem que cuidar de tudo, né, desde alfabetizar até a matemática, as ciências, né, as ciências sociais, né, como é tratado lá. Então, esse assunto que nos diz respeito, que é a matemática, nos é muito caro, né? Porque o que acontece muitas vezes é que aquilo que o professor não foi bem formado, ele deixa para lá, ele não ensina, ou ensina muitas vezes de forma equivocada, como a gente ouve dos professores. Por que eu não aprendi isso desse jeito? De outro modo, a gente não consegue, a gente não vai transformar o curso de licenciatura de pedagogia em de mini licenciaturas das diversas, porque não haveria, né, espaço sobre isso, nem é viável pensar sobre isso. Então a gente tem que pensar como é que a gente pode contribuir. Então, o que tem sido feito, quais são as principais resoluções gerais, depois as meninas vão completar aqui sobre as questões mais específicas, mas as questões gerais são quais? Primeiro, né, seria necessário que o licenciando em matemática formado tivesse mais conhecimento do modo de ensinar matemática nas séries iniciais, do que se ensina nas séries iniciais, né? Então, isso é uma coisa fundamental, porque, de um modo geral, né, vocês estão aí, pode alguém dizer o contrário, há um desconhecimento total. Eles ficavam perguntando, às vezes queriam saber das pedagogas, mas o que é que vocês ensinam? Por outro lado, né, os cursos de pedagogia têm lá disciplinas de matemática. Como é que essa disciplina de matemática está sendo encaminhada? Que matemática é essa que está sendo ensinado lá? Né? Muitas vezes a gente vê que pega aquele professor que, né, um professor, geralmente é um professor especialista em matemática, nos cursos de pedagogia da parte de matemática, mas muitas vezes fica fazendo coisas que totalmente fora do que elas vão aplicar. Quer dizer, eu já peguei casos de curso de licenciatura. Estava lá, no curso de pedagogia, ficou lá 2 semestres estudando sequência, PA, PG, essas coisas assim, né? Porque que deu na telha do cara de fazer. Então,
apontar para algumas questões fundamentais que podem estar, né, fazer parte desse currículo. E apontar lá para a licenciatura, inicialmente talvez com algumas eletivas específicas relacionadas à matemática das séries iniciais, né, para aqueles professores que puderem se interessarem inicialmente, até que, idealmente, isso fizesse parte como obrigatoriedade na formação. Então, de modo geral, são essas questões que a gente vem discutindo, né? Não sei se podem contribuir completando o que foi discutido mais. Ontem teve uma discussão que eu não pude estar presente, depois a Raquel vai completar aqui sobre ontem, mas de modo geral é isso, né? Sempre entendendo, né? Quer dizer, é um momento caro para a gente, porque é um momento que a gente muitas vezes perde o interesse do aluno para matemática, e depois a gente convive com isso nas séries de Fundamental 2, e não adianta a gente só ficar lamentando, chegou aqui sem saber nada. Também a gente tem que ver como que a gente pode ajudar nesse processo, como a gente pode interferir nesse processo. Obrigado. Raquel, você quer completar aqui um pouco? Vou completar, né, o que foi dito, o que nós discutimos ontem, e até vou convidar duas professoras para dar um depoimento. Então, ontem nós conversamos sobre o assunto, né, eu falei sobre como tem sido o trabalho dos GTs nos outros simpósios, e todos concordaram que a criança, ela é importante, é muito importante a primeira experiência dela com a matemática. Porque isso vai falar, né? Vai ditar se ela vai gostar de matemática ou até mesmo odiar matemática. Foi colocado, né, que na formação inicial dos professores existem problemas. Os cursos de pedagogia, né, tem uma carga horária muito pequena de matemática. Os professores normalmente não estudam ou não veem a matemática que vão ensinar. Os professores do ensino fundamental 2 culpam os professores do ensino fundamental 1, né? Porque as crianças chegam até eles, às vezes, não sabendo coisas que eles acham que é importante. E, em muitos casos, esses professores do Fundamental 2, né, nós, licenciados em matemática, não estão abertos a trocar experiências e colaborar para fazer um trabalho conjunto, um trabalho engajado. E o que pode ser feito? Pensando na formação inicial, foi colocada a questão de incluir disciplinas relacionadas ao ensino da matemática no curso de pedagogia, mas disciplinas em que seja trabalhado assuntos que o professor vai ensinar e estratégias para isso. E também buscar pesquisas relacionadas a essa área. E na formação continuada, professores pesquisadores dedicarem a formação continuada em seus municípios, porque neste caso seria uma medida emergencial, né? Porque nós temos muitos professores que já estão atuando. Então, não é a reforma no curso de licenciatura de pedagogia que vai mudar isso. E eu gostaria, né, de convidar aqui a professora Ana Paula, que é pedagoga, né, que está aqui conosco, trabalha nas séries iniciais aqui em Brasília. Então, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela do trabalho com matemática para essas séries. Bom dia a todos, meu nome é Ana Paula, como a professora relatou, eu sou professora do 3º ano no Recanto das Emas, é uma cidade um pouco distante daqui, do plano piloto, né? Trabalho na rede já tem mais de 8 anos e me descobri um ser matemático, depois de muitos anos. Eu fiz pedagogia querendo fugir da matemática, porque achava que a matemática até então era só resolver cálculos, era simplesmente fórmulas, e depois que eu entrei para a pedagogia e entrei na Secretaria de Educação, eu conheci a verdadeira matemática e consegui passar isso para os meus alunos. E ontem, discutindo no GT, a gente falou muito sobre essa questão de que se o professor das séries iniciais realmente conseguir fazer com que o olho da criança brilhe na matemática, na história, na geografia, não só na matemática, ele vai conseguir fazer com que esse aluno chegue no 6º ano, no ensino médio, com esse brilho e essa questão de querer ser investigativo na área de matemática. Então, a partir dos cursos da formação continuada, foi o momento que eu tive de me entender como um ser matemático e como a matemática está na vida diária. E é isso que eu tenho buscado fazer, e as minhas colegas professoras também da rede
tem buscado fazer nas aulas de matemática aqui. Então, eu peço para os professores que são hoje de 6º ano até o ensino médio, para que tenham esse brilho no olho de matemática, porque a gente tem construído isso com os nossos alunos, né? Como pedagoga, eu vejo que isso, a gente precisa conversar, né? Dialogar, para que essa troca de informações seja feita, e não a gente ficar culpabilizando. Meu aluno chega lá no 6º ano, não sabe nada de matemática, ele precisava saber isso, né? Se a gente tiver esse diálogo, a gente consegue estabelecer um ser matemático, um ser que se descobre como um ser matemático. Obrigada, Ana Paula. Agora, a professora Sandra, que é de Uberlândia, ela vai falar um pouco sobre a formação continuada de professores. Bom dia, gente. Quase boa tarde, né? Antes de iniciar minha fala, eu quero fazer um levantamento do grupo que foi formado lá no GT. Que, assim, que eu fiquei bem feliz, foi um grupo diverso, e tanto na questão dos estados, a gente teve gente do Amapá, do Pará, de Minas, Santa Catarina, São Paulo. Então, assim, uma diversidade, nós tínhamos representatividade de quase todas as regiões. Eu acho que exceto do Nordeste, mas Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste estavam representados no GT. Tanto licenciandos, participaram licenciandos, professores da educação básica, professores do Profimate, né, que estavam lá à procura de conhecimento, para orientar seus alunos que estavam desejosos de fazer as suas pesquisas nos anos iniciais. E isso é muito bacana, a gente vê professores com essa preocupação, professores de matemática com essa preocupação e escrevendo a respeito dos anos iniciais. Eu também sou professora de matemática, não trabalho nos anos iniciais, embora seja pesquisadora dos anos iniciais, e faço a formação continuada com os professores dos anos iniciais. E a minha trajetória se deu exatamente por isso, pela preocupação com os professores dos anos iniciais e essa ruptura que tem do 5º para o 6º ano, né? Essa sofrência que a gente passa de o aluno chegar sem saber e culpar o professor e ninguém fazer nada. Então, eu acho assim que o que nós podemos fazer emergencial? A Raquel já falou de todos os problemas que foram lá listados da formação inicial dos pedagogos. Isso a gente está cansado de ouvir em todos os simpósios de educação, em todos os congressos que a gente tem ido, mas a gente tem visto muito pouco proposta de ação. Então, pensando nisso, eu tenho o seguinte desafio a propor para cada um que está hoje aqui nessa plenária. Que cheguemos no nosso município, na nossa escola, seja no âmbito universitário, seja no âmbito da escola mesmo, de educação básica, e vamos formar grupos de estudo, grupos de trabalho junto com os professores dos anos iniciais. E que nesses grupos possam ser estudados conteúdos matemáticos que os professores sintam necessidade, mas que, acima de tudo, seja encontrar estratégias de ensinar matemática a essa criança. Porque nós temos que pensar muito no sujeito que a gente tem para ensinar. Que criança que nós temos de 1º ao 5º ano. E nós não podemos assassinar a infância delas em nome de uma matemática, em nome de uma escrita e de uma matemática que seja tradicional, por decorar tabuado, decorar fórmula. Então, aí nós precisamos buscar estratégias para trabalhar com ludicidade na matemática, trabalhar com jogos, trabalhar com materiais manipulativos. Não se ensina a criança a contar abstratamente. Ensina-se a criança a contar manipulando objetos. E junto, o professor de matemática, que tem o conhecimento do conteúdo, com o professor dos anos iniciais, que muitas vezes ele faz várias dessas atividades, mas ele não consegue enxergar que conteúdo matemático ele está trabalhando. Ou ainda mais, ele faz um jogo, mas não consegue fazer a ponte com o conteúdo.
Porque não adianta o professor jogar se depois ele não trouxer o conteúdo para junto daquele jogo em um outro momento, né? Então, assim, o nosso recado que fica é investir mesmo na formação continuada. Os professores que trabalham nas faculdades de matemática podem procurar as secretarias de educação dos municípios, todas elas estão com as portas abertas, porque vê-se essa necessidade. Se a gente for olhar os índices das avaliações externas em matemática, de um modo geral no Brasil, está muito baixo, né? Então, eu acho que esse é um caminho mais curto para a gente poder resolver as nossas questões de matemática. É estar trabalhando junto, professor de matemática, pedagogos, professores dos anos iniciais, para poder vencer essa jornada. Muito obrigada. Vou passar para o próximo GT. GT2, Gisele. Bom dia. Eu vou falar do GT2, que trata da formação do professor de matemática nas séries finais do ensino fundamental para o ensino médio. Uma coisa que a gente começou observando ontem é que a gente está quase fechando um ciclo, falta ainda o encontro que vai acontecer em Goiás, em setembro, e a gente tem observado que as mesmas questões, os mesmos pontos têm sido levantados nessas oportunidades de realização do GT. E aí são os pontos que também foram levantados ontem, durante o nosso encontro. Bom, uma coisa boa foi que foi muito cheio, né? Tinha muita gente e isso foi muito legal, né? O que mostra que a gente está dando importância ao papel da formação inicial para a atuação do professor de matemática. Mostra o sucesso do evento também e a mobilização de professores dos mais diversos cantos do nosso país, né? Isso é bem legal. Dificuldades técnicas, em virtude do grande número de participantes, existiram, né? E certamente são pontos em que a gente vai considerar para as próximas realizações. Bom, dada a grande quantidade de participantes e que certamente contribuíram muito, muita gente falou, no final foi até o Ederson ali, né? Não, agora rapidinho, olha os 10 segundinhos e tal. Acabamos decidindo focar numa questão, que foi a questão que fala da prática do componente curricular. Qual é o papel da prática dentro da formação do professor de matemática na licenciatura? As dificuldades que foram relatadas a partir dessa perspectiva, logo no comecinho o professor destacou que ele está concluindo o Profimat agora e que ele sente uma dificuldade pessoal de estabelecer uma identidade como profissional. Segundo ele, o que ele comentou foi que ele não se sente um matemático, um mestre em matemática, né, porque é um mestrado ligado ao ensino de matemática, mas também ele não encontra identidade dentro da educação, porque é um ensino de matemática. Então, que ele sente meio ainda no limbo, né, tentando se encontrar dentro disso. Outro ponto levantado foi o tempo da formação inicial. O professor comentou que existem vários cursos de licenciatura em matemática pelo país que são autorizados a funcionar em 3 anos apenas, né? Então, que o futuro professor conclui a sua formação em 3 anos e que o mesmo não acontece para um advogado, para um engenheiro, é impensável, né? E quando a gente começa a conversar sobre as necessidades, as especificidades da formação do professor de matemática, os 4 anos convencionais já são pouco, né? Acho que uns 15 anos de formação seria perfeito, né? Mas certamente 3 anos é menos do que muito pouco, né? Dificuldade de trazer a prática para a formação inicial. Esse foi um ponto levantado também, porque até
quem é que está falando dessa prática, né? A prática na formação inicial do professor de matemática. De repente é o professor que nunca, é o formador de professor, né? O professor que está na universidade, e que talvez nunca tenha tido a oportunidade de conviver com essa prática, de alguma maneira, direta ou indiretamente, né? Então, às vezes, fica uma prática meio sem prática. Mas a gente tem alguns exemplos muito bons que têm apresentado bastante sucesso. Um é o PIBID, né? E como eu coordeno PIBID na minha universidade, eu testemunho isso pessoalmente. A professora ontem, a gente teve 2 relatos legais do PIBID. Uma foi uma professora que foi pibidiana, foi bolsista de iniciação da ciência, e ela falou que quando ela foi para a sala de aula, da aula, que foi muito tranquilo. Então que ela consegue ter alguma criatividade, algum conforto, alguma segurança em propor atividades que fujam do Arme efetue suas variações, né? Mas que uma barreira que ela encontra, que no PIBID não existia, é a gestão do tempo, né? Porque quando você está no PIBID, você está numa situação meio de oficina dentro da escola, é diferente, né? E aí ela apresenta isso como um ponto a ser trabalhado na formação inicial, talvez discutido nos momentos do PIBID. E teve uma professora de campus no Rio de Janeiro que comentou, essa primeira era lá da UFOPA, do Pará, tá? Teve uma professora de campus no Rio de Janeiro que comentou que o PIBID do qual ela participa está nas escolas em horários onde os alunos não têm professor. Então seria o horário ocioso do aluno no meio do turno, entre uma aula e outra. Então os bolsistas PIBID estão ali sem muitas barreiras de vou atender a essa ou aquela série. Então os bolsistas PIBID estão ali oferecendo atividades aos alunos e que isso tem apresentado um resultado muito bacana, muito positivo, eventualmente tendo até a presença de um ou outro professor da escola. A residência docente foi um outro ponto levantado como sendo importante no sentido de, falando em números assim, 4 anos de formação inicial na universidade, aí o menino formado vai dar aula e continua sendo acompanhado por alguém, por um professor, né? O Pedro II, no Rio de Janeiro, tem essa proposta e é uma especialização que dura 2 anos, se não me engano, e que se relaciona, que dialoga diretamente com a prática. Então tem um professor orientador, que é um professor do Pedro II, e que vai fazendo uma interlocução, um diálogo fundamentado na prática do professor, da cursista, digamos assim, né, do professor residente da sala de aula. Então que esse acompanhamento é importante e que talvez seja uma proposta interessante a ser eventualmente implementada, né? Um ponto crucial também, e que a gente evitou até de tocar muito, porque senão, dado o volume, não ia conseguir falar de nada, é a formação do formador, né? Quem é o formador do professor? Quem é o professor que atua na licenciatura em matemática? Então esse é um ponto muito importante que foi levantado ontem, mas que a gente acabou não se aprofundando nele por conta da dimensão dele. Um ponto também muito legal foi que a gente fala de ensino, como é que se ensina, o que se ensina, por que se ensina, mas existe pouca preocupação, ou poucas vezes é levantada, a questão do como se aprende, né? Então, que talvez uma coisa bacana de ser discutida nas licenciaturas, na formação inicial de professor de matemática, é como que a gente aprende matemática. De quantas maneiras, quais são os jeitos, considerando eventualmente até as diferenças de cada um, as restrições à informação, né? Então, que esse é um ponto importante de ser levantado. E aí, puxando um pouquinho para a minha pesquisa pessoal, considerando hoje os tempos da educação inclusiva e tal, eu acho que isso emerge
cada vez mais, né? Conhecer as peculiaridades e as características de aprendizagem dos alunos de maneira geral e específica. A gestão do tempo, eu já falei. E a discussão e reflexão dos materiais que estão disponíveis hoje em dia, tanto nos livros didáticos, quanto pelos infinitos recursos que a gente encontra pela internet. Foi comentado que esse é um ponto importante também de ser levantado na licenciatura, seja no estágio, seja numa disciplina de laboratório, de didática, não sei, mas que é um momento, deveria haver um momento dedicado a que o formador, junto com os alunos, conversassem, discutissem sobre os diferentes recursos existentes. E aí eu vou convidar o Ivail, que levantou umas questões muito legais ontem, para ele apresentar aqui para a gente. Bom dia, caros amigos. Meu nome é Ivail Muniz, sou professor de matemática no Colégio Pedro II e na rede de escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço o convite aqui da Gisele e vou tentar aqui sintetizar a rica discussão que foi feita no nosso grupo. As experiências foram fantásticas, os professores colaboraram de forma excepcional e eu fiquei muito feliz com a riqueza da contribuição das falas dos colegas. Então, o que eu vou tentar aqui é sintetizar um pouco de 3 aspectos que eu gostaria que tivesse na licenciatura quando eu fui aluno dela. A primeira questão, e a Gisele já começou aqui a falar, em que momento na licenciatura o professor para para pensar na seguinte questão: como o ser humano aprende matemática? Pergunta difícil. Vamos tentar transformar esse problema, como o Paulo César me sugeriu lá no mini curso dele, em um outro problema talvez não tão equivalente, mas mais fácil. O que a pesquisa em ensino de matemática, a psicologia, a neurociência, a antropologia tem nos mostrado ou tem apresentado resultados que nos ajudam a responder esta questão? Uma coisa muito interessante do nosso GT é que ele começou assim: saber matemática está longe de ser suficiente para se ensinar bem matemática. Essa é uma coisa que começou. O Vitor começou o nosso GT com essa fala. Há muitos outros saberes e muitos outros conhecimentos importantíssimos para o professor de matemática. A sua prática, o seu fazer, o seu ensinar devem e podem ser levados em consideração. Então, já que isso tudo é levado em consideração e agora há um grande esforço das pessoas pensando em comum e dando importância a isso, a pergunta se reforça: como se aprende matemática ou como se tem explicado a forma como entendemos que se aprende matemática? Primeira questão. A segunda questão está relacionada a uma coisa prática da sala de aula. Quando eu entro em sala de aula, e acredito que muitos colegas entram em sala de aula, o input inicial é: que matéria darei hoje? Vou ensinar combinatória, vou ensinar probabilidade, vou ensinar polinômios, vou abordar função quadrática, exponencial ou matriz inversa. Esse geralmente é o input que a gente tem ao entrar em sala de aula. Por outro lado, a gente tem na universidade uma discussão que diz: olha, é preciso olhar os conteúdos, mas a gente também precisa olhar para o ensino para habilidades. Precisamos desenvolver algumas habilidades, como inferir, analisar, julgar, calcular, determinar, propor, construir propostas de intervenção na realidade e tomar decisões. Quem nunca ouviu isso em uma reunião escolar? Quem nunca parou para pensar nisso ou ouviu isso na matriz do Enem? E aí, o segundo ponto: quando é que as nossas licenciaturas vão fazer o professor pensar, supondo que essa questão da habilidade, do que eu quero para um cidadão do século XXI, seja a questão mais importante? Que tipo de ação, que tipo de pensamento o cidadão do século XXI precisa ter?
E aí, como a matemática pode ajudar a atingir esses objetivos, a desenvolver essas habilidades, a construir essas competências, onde é que a licenciatura vai fazer a mudança de paradigma? E já que a gente acha que isso é o mais importante, pelo menos a gente diz nos nossos fóruns, seminários, colóquios, etc., que isso é o mais importante, quando é que essa mudança de fato vai acontecer? Para que eu entre em sala de aula, já que eu preciso desenvolver das habilidades, eu vou usar as progressões geométricas, por exemplo, para ajudar o meu aluno a tomar decisões financeiras. Ou tentar ajudar meu aluno que use, por exemplo, probabilidade, para que ele possa analisar situações de incerteza e risco de forma mais fundamentada. Ou que ainda que nós sejamos péssimos estatísticos e intuitivos, a nossa intuição aponta para um lado, aponta para o outro, de que maneira eu posso ensinar probabilidade da forma que ele possa treinar um pouco mais a nossa intuição. Não é isso, PC? Então a segunda questão é essa: quando é que a gente vai mudar? Quando é que a licenciatura vai começar a mudar o paradigma? Terceira questão. Está muito em moda, né? E os matemáticos gostam muito disso, trabalham de forma colaborativa. O Arthur Ávila, por exemplo, uma das N fatorial entrevistas que ele deu, ele disse que ele gosta muito de trabalhar de forma colaborativa. E esse foi um dos motivos, segundo ele, que o levou à medalha Fields. A importância dos trabalhos e os trabalhos de forma colaborativa. Dezenas, talvez centenas de matemáticos já disseram isso em outros fóruns. A colaboração está na moda. O mundo corporativo diz que as pessoas têm que trabalhar em equipe. As pessoas precisam integrar. A palavra sinergia está muito na moda. A palavra colaboração está muito na moda. A palavra híbrida, se você subir aqui essa rampa e dobrar à direita, dependendo de onde você for para a esquerda, você vai ver livros que falam de hibridismo, de pessoas trabalhando de forma colaborativa. Quando é que a licenciatura em matemática vai discutir a importância e as potencialidades e limitações do trabalho colaborativo com os alunos? O que muda no pensar e no fazer matemática do aluno quando ele trabalha de forma colaborativa? E se essa plataforma colaborativa for uma plataforma digital? Temos pesquisas aqui que têm resultados para isso. Francisco é uma delas. Mas essas pesquisas chegam na licenciatura? A gente discute essas questões na licenciatura? Dividindo aí na questão da profundidade para o mestrado, doutorado, e as coisas que de repente são mais acessíveis a um curso de graduação, ainda assim precisam ser discutidas. Então, o primeiro ponto é como o ser humano aprende matemática. Depois, é habilidade conteúdo ou conteúdo habilidade? Quando é que a licenciatura vai de fato assumir o paradigma que ela diz que é o mais importante? E terceiro, quando vamos implementar e discutir a questão da colaboração no ensino? Porque isso vai refletir na nossa sala de aula. São esses três aspectos. Outros colegas do GT comentaram essas coisas também, ou seja, essa fala não é exclusiva minha nem da Gisele, ela tenta refletir de alguma forma outras falas que se apresentaram e outras ideias que emergiram no nosso GT. Tá? Agradeço aí a colaboração e espero que o que eu tenha dito aqui tenha refletido ao máximo parte do que o GT produziu. Tá? E muito obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado pelas iniciativas da SBM e de outras entidades em promover um espaço de debate tão pé no chão, mas ao mesmo tempo não superficial sobre o ensino de matemática. Obrigado. Letícia, quer falar alguma coisa? Vitor, quer falar alguma coisa? Não? Então é só isso. Próximo GT, GT3. Bom dia. Eu vou falar muito rápido, porque eu vou passar logo a palavra para os professores, para dois professores participantes do nosso grupo. O nosso grupo é o GT3, Análise e Desenvolvimento de Material para a Escola, Didático para a Escola. E ele vem sempre evoluindo ao longo de todos os simpósios que vem acontecendo. E começou inicialmente com uma reflexão sobre
o papel do livro didático, como o professor usa o livro didático na escola, fez um levantamento, uma discussão, a distribuição dos livros didáticos para as escolas públicas, e depois passou-se a analisar um recorte de um livro didático, tentando contemplar a seguinte realidade de um professor de escola pública. Ele, muitas vezes, tem em mãos um livro didático que não foi necessariamente aquele que ele escolheria, porque foi distribuído pelo MEC e chega na escola um livro que talvez não seja aquele que ele escolheria se tivesse total liberdade. Então, mas aquele é o único material que ele tem à disposição para trabalhar com seus alunos. Então, ele faz parte da sua prática, então, analisar esse material, decidir se ele é adequado ou não, as suas atividades são adequadas ou não, e a partir delas, adequá-las ou substituir por outras e produzir seu próprio material. Então, tendo isso em vista, a gente começou com um recorte de livro didático, uma atividade, e analisou essa atividade e colocou todos os prós e contras, o que ela sugeria coisas boas, tinha maus encaminhamentos, e como então substituir por bons encaminhamentos. E depois, e aí o GT, o último GT, que foi em Uberlândia, se concentrou bastante na produção de um material alternativo para o conteúdo que era tratado naquele recorte, que é sobre área e perímetro. E então, agora eu chamo os dois participantes do GT de ontem, que vão descrever qual foi então a atividade do GT de ontem, dando continuidade a essa discussão toda. Oi, bom dia, me chamo Adolfo Viana, e dentro dessa hora, bom, eu não quero passar pelo constrangimento de estar falando aqui, vocês começarem a se dirigir para o almoço, né? Na verdade, eu estou passando por isso. Mas a questão de administração do tempo aí, talvez o pessoal do GT2 devesse ter sido mais cuidadoso com isso, mas tudo bem. Então, dentro dessa ótica dos problemas envolvendo perímetro e área, eles são muito propícios, né, à manipulação de materiais, porque você pode, por exemplo, em sala de aula, cortar um retângulo, né, dividir em várias, digamos assim, subfiguras, até mesmo retângulos menores, e trabalhar com isso. Então, você pode produzir figuras de mesmo perímetro e área diferente, ou de mesma área e perímetros diferentes, enfim, permite uma série de aplicações, né, de trabalhos com esse tipo de material, em papel, em cartolina, enfim. E uma coisa que saltou aos nossos olhos ontem foi o fato de que os exercícios, especialmente nessa área, eles, quando você vai, a gente também passou por essa dificuldade, né, de que havia muitas pessoas lá no ambiente, né, foi difícil para as duas professoras que estavam coordenando o trabalho nos dividir em grupos, né, para propiciar que a atividade pudesse ser realizada, mas enfim, e aí saltou aos nossos olhos, como eu estava dizendo, a dificuldade que se tem às vezes para identificar a que momento, né, do ensino-aprendizagem um certo exercício pertence, né? Muitas vezes a gente ficava assim, não, isso é 7º ano, não, peraí, é 6º, não, é 7º, não, mas Pitágoras, é 7º. E mesmo ao longo das discussões, vários foram os exercícios que alguém falava 8º ano, a gente olhava na nossa cola lá, a gente tinha falado que era do 6º, e enfim, alguém dizia que era do ensino médio, a gente tinha achado que era do 9º ano. Então isso foi bastante interessante também. Adriana, eu vou passar para você até por questão do tempo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriana. A professora Cidara pediu que fizesse uma descrição rápida da atividade que a gente desenvolveu. Foram 12 questões que envolviam o trabalho com perímetro e área das mais diferentes formas, desde o simples cálculo de perímetro de 2 imagens, até o trabalho com papel quadriculado. O que a gente mais observou
foi que, para as séries iniciais, eram questões que extrapolavam a questão da construção do conhecimento matemático para os meninos de pedagogia, principalmente, da área de pedagogia, que tinha professores dentro desse grupo. A questão do nivelamento das séries. Algumas questões poderiam ser utilizadas no 6º ano, outros professores já julgaram que deveria ser trabalhado no ensino médio. Tinha uma questão que trabalhava velocidade, relação de velocidade com distância percorrida, uma coisa assim. E essa foi uma das questões que mais trouxe dúvidas, porque a gente não sabia se trabalhava no 7º ano com razão e proporção ou se trabalhava no ensino médio com a questão da função. Eu trabalho com a questão vocabular também das questões, deu um pouquinho de trabalho, porque algumas questões apresentaram não apresentaram informações suficientes para a compreensão, para a resolução. Outras também propiciaram o pensar em materiais concretos como a régua, o barbante. Foram duas questões bastante interessantes que instigavam o aluno a comparar, a perceber, a demonstrar a questão do ser mais objetivo e conciso nos enunciados, estruturação do material por níveis. Material, professores também citaram que esses materiais chegam fora do prazo e, como a professora Cidara também mencionou, uma grande questão também é o uso do material didático por professores que não fazem parte do momento da escolha, né, da análise, da discussão desses livros. Então, o GT ele percebeu muito que o pessoal de licenciatura falou alguma coisa sobre o que está no livro, nem sempre é o que a gente vê no curso, foge. Então, é a questão da preparação desse professor para trabalhar com o material didático que nos é oferecido. Foi basicamente isso que a gente fez na discussão do GT3. Obrigada. Então, só para complementar, a atividade ontem era uma lista de 12 exercícios que os professores tinham que decidir se eram adequados ou não para qual ano eles eram adequados. Então, o grupo de 6º ano disse quais dali questões poderiam ser abordadas no 6º ano, séries iniciais, tinha professores do ensino médio. Então, a gente dividiu, como eram 150 participantes, a gente dividiu em grupos por ano e aquele grupo selecionava as atividades para aquele ano. E o que ela relatou aqui é que, claro, que conforme o ponto de vista que eu estou olhando determinado exercício, ele pode ser abordado no 8º ano ou pode ser abordado no 6º ano, com maior ou menor profundidade, desencadeando questões provocadoras. O professor pode usar aquele exercício como questões provocadoras para ir adiante e se aprofundar mais, então, no 8º ano, por exemplo, e depois retomar no ensino médio, quando está tratando funções. Então, esse foi o exercício que a gente colocou para o grupo e a resposta, a expectativa era que se desse em conta também dessa possibilidade de abordar o mesmo problema em vários anos escolares para desencadear outras questões. Era isso. Obrigada. Professora Maria Alice. Então, um probleminha que estava ali, os problemas não estavam hierarquizados por mais fácil ou mais difícil, era embaralhado. E um dos problemas, ele foi classificado como um problema para ensino séries iniciais e, ao mesmo tempo, como um problema de ensino médio.
O que foi uma surpresa para nós, ele ser classificado como séries iniciais, um problema que poderia ser trabalhado em séries iniciais, e daí vai na direção do Rivail, né? Os professores de séries iniciais, eles viram ali uma possibilidade de problema que os alunos pequenos conseguiriam resolver de alguma maneira, e os professores de ensino fundamental viram uma outra perspectiva de tratamento do problema. Mas a gente não conseguiu aprofundar, foi uma pena, mas a discussão eu acho que foi muito interessante. Obrigada. Bom dia, sou o professor Reginaldo de Teresina, Piauí, estava no G3 e realmente aconteceu tudo isso que foi falado. A discussão foi bonita, foi boa, é uma coisa que realmente precisa acontecer. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. Nós temos assim, na programação, G3, desenvolvimento de materiais e recursos didáticos de matemática. Desenvolvimento de materiais e recursos didáticos. Certo? O título aqui está errado. Certo. É porque lá está em assim, né? Desenvolvimento de materiais e recursos didáticos de matemática. Então, eu me inscrevi exatamente nesse GT, exatamente com esse objetivo, de trabalhar a questão de desenvolvimento de materiais e recursos didáticos. A discussão que aconteceu ontem no GT é importante? É importante, nós professores não podemos fugir a essa discussão não, realmente temos que nos envolver. Mas não foi exatamente para isso que eu me inscrevi no GT, certo? Isso, é porque também nos objetivos do GT, no segundo, segundo objetivo diz assim: fomentar a produção e a difusão de textos e de materiais didáticos. Começa dessa forma, né? Então, foi isso, mas contudo valeu, foi bom. Obrigado. Deixa eu ver, pessoal. Então, um esclarecimento. Com certeza já aconteceu isso, de haver uma certa frustração, esperar o desenvolvimento e não se chegou a tanto, porque se fez muito mais análise. Então, de fato, o título do GT, então, para o pessoal até futuros, quando acontecer, é análise e desenvolvimento. Mas o que eu diria, eu acho que na análise acontece desenvolvimento. No processo de análise, a gente já está pensando em alternativas, e não de uma maneira muito sistemática, mas são novas ideias. Então, um pouquinho do desenvolvimento, eu acho que compareceu ali na discussão também. Nós já estaremos encerrando agora, porque nós já estamos com o tempo, né? Terminamos agora, e voltaremos às 2 horas para os minicursos. Bom almoço.